bora para mais uma aulinha de ciências? Na aula de hoje, a gente inicia o estudo da citologia. É a área que se dedica, a área da biologia que se dedica a estudar as células, no formato, no funcionamento, enfim. Tá? Cito, célula, logia, eu estudo. Nesse vídeo, eu vou falar sobre fatores que compõem o ambiente, o que todo ser vivo tem para ser considerado ser vivo, o que os diferencia de seres não vivos, e também vamos falar sobre a teoria celular. Olha só, essas três fotos são bem familiares para a gente, né? Duas delas mostram paisagens naturais, essa aqui das araras e a da praia, e a outra mostra um ambiente construído. Todas as três são fotos de ambientes, certo? São ecossistemas. E o que todas têm em comum? Várias coisas, né? Se for falar, mas o que eu quero saber é o seguinte: independente de qual seja o ambiente, ele sempre é formado por seres vivos e coisas que não são vivas, tá? Então, por exemplo, na foto aqui da praia, a gente tem como seres vivos humanos que estão ali, pode ter algum pássaro, um peixe nadando, invertebrados enterrados na areia, né? Ciris, enfim. Agora, como coisas não vivas, o que a gente tem? A água do mar, a areia, a prancha ali de stand-up, o guarda-sol, certo? O calor do sol, a luz do sol, vento, a umidade do ar, a ação das ondas, nada disso tem vida. Então, independente de qual seja o ambiente que você pega aí dessas três fotos, qualquer um deles é formado por seres vivos e coisas que não são vivas. Não se esqueçam de considerar os micro-organismos que estão ali. Eu poderia falar sem dúvida que em qualquer um dos três ambientes a gente tem bactérias e fungos, tá? Então daí vem esse conhecimento aqui, ó. Todo ambiente é formado por dois tipos de fatores, bióticos e abióticos. Bióticos são os seres vivos. Abióticos são as coisas que não têm vida. Como seres vivos de um ambiente, a gente tem ali os animais, as plantas, bactérias, fungos, protozoários, enfim, tá? Agora, como coisas não vivas, aí tem uma infinidade, depende do ambiente que você está considerando. Eu listei aqui alguns: ar, água, rocha, solo, calor, pode ter umidade do ar, ação das ondas, neve, enfim. Tem uma infinidade de fatores aí. É importante a gente entender que um fator influencia o outro. Por exemplo, ah, os seres vivos alteram a paisagem, certo? Alteram a parte não viva da paisagem. Por exemplo, a gente queimando tanta floresta, com tanta fumaça de indústria, de veículos, a gente está liberando muito gás carbônico para a atmosfera. Isso está fazendo com que o planeta se aqueça muito. Então a gente está influenciando os fatores abióticos e também influencia os bióticos, né? E os fatores abióticos influenciam também os bióticos, certo? Ah, um ser vivo que não tolera altas temperaturas não vai viver, se instalar num lugar muito quente, por exemplo. Então eles estão sempre ali, um regulando o outro, um alterando o outro, numa relação direta. Agora, além de falar sobre fatores bióticos e abióticos que compõem o ambiente, é preciso entender. Porque ali eu falei, a água não é um ser vivo, então é um fator abiótico. O calor não é um ser vivo, então é um fator abiótico. Pô, mas o que é a vida? Isso é dificílimo de definir. Mas a gente consegue, com clareza, fazer uma lista de coisas que todo ser vivo tem, ou de que todo ser vivo precisa, ou de como todo ser vivo funciona. A gente tem aqui então para vocês uma listinha com características gerais de todo ser vivo, independente se ele é um ser vivo grande, pequeno, feitas de trilhões de células ou por uma célula só. Então bora lá. Primeiro, todo ser vivo precisa de alimento. Claro, porque é do alimento que o ser vivo extrai energia. Todo ser vivo tem seu ciclo de vida. Se tem uma certeza que a gente tem na vida é a impermanência. A gente sabe que vai morrer. E não só a vida acaba, né? Mas a impermanência de tudo. Ah, então a gente nasce, a gente morre. O que acontece no meio varia, de ser vivo para ser vivo.
Alguns se reproduzem, outros não, uns morrem cedo, outros não, mas todo ser vivo tem seu ciclo de vida. Todo ser vivo precisa de água. A água é uma substância presente em todas as formas de vida. Então, para a vida como a gente conhece aqui na Terra, a água é indispensável. Todo ser vivo reage a estímulos do ambiente. Se você está com frio, você vai procurar um agasalho. O girassol muda de posição conforme o movimento aparente do Sol muda no céu, né? A Terra vai girando na sua rotação, o Sol vai mudando de posição e o girassol vai acompanhando para aproveitar ao máximo essa luminosidade do Sol. Então, todo ser vivo reage a estímulos do ambiente. Se você tirar uma minhoca da Terra, ela vai ficar pulando, tremelicando, porque ela corre o risco de se ressecar ali. Então, ela quer voltar para onde ela se sente bem e confortável. Todo ser vivo tem capacidade de se reproduzir. Quando eu estou falando aqui, gente, ser vivo, eu não estou considerando um único ser vivo, mas um grupo de ser vivo, uma população de seres vivos. Porque, por exemplo, todo ser vivo tem capacidade de se reproduzir. Você pode falar, meu tio é estéril, ele não pode ter filho. Tá, beleza. Mas a espécie humana da qual ele faz parte, ou a população em que ele está inserida, tem a capacidade, certo? Então é mais ou menos por esse lado que a gente leva essa conversa. Todo ser vivo vem de outro ser vivo. Isso aí está intimamente ligado à reprodução, né? Independente se essa reprodução envolve sexo ou não. Ah, por exemplo, uma bactéria, quando vai se reproduzir, ela simplesmente se parte no meio e origina duas bactérias. Isso não envolve sexo, mas é um caso de um ser vivo surgindo a partir de outro, tá bom? Todo ser vivo pode sofrer mutações e transmiti-las. Transmiti-las não como se fosse um vírus que você passa, que você transmite. Não. Transmitir para os seus descendentes, para as futuras gerações, tá? Mutações são alterações na sequência dos genes que a gente tem no nosso DNA. Existem vários fatores mutagênicos que podem causar a mutação. Desde raios ultravioleta que vem do sol, por isso que você usa protetor solar, até comer defumados demais. Salame, bacon, enfim, tá? Depende da sua alimentação, dos seus hábitos, depende da sua predisposição genética também. Essas mutações vão alterar a sua sequência de genes, e como é o gene que determina a manifestação de uma característica, ele pode determinar, essa mutação pode determinar o aparecimento de uma nova característica. Se essa característica for uma vantagem naquele ambiente, a tendência é ela permanecer com a existência daquele ser. Isso não vai prejudicá-lo, ele não vai ter mais chance de morrer porque ele tem essa mutação. Pelo contrário, se for uma vantagem, ele tem mais chance de se adaptar e de sobreviver, e de chegar na idade reproduzida, ter filhote e transmitir para os filhos essa característica, né? É assim que os seres evoluem, que as populações evoluem, né? Então, aí já entra para o próximo item ali, ó. Populações de seres vivos evoluem. E por último, todo ser vivo é formado por células. Daí a gente entra na nossa área de estudo específica agora. Células é a unidade básica da vida, é a menor parte viva de um ser vivo. Você pode me perguntar, mas o que é menor, a célula ou o átomo? Gente, é o átomo. O átomo é muito, mas muito menor do que uma célula. Lembra que átomos se juntam em ligações químicas, formam compostos ou moléculas de substâncias, e a célula em si é formada por várias substâncias muito organizadas de uma maneira que a gente mal consegue entender, porque não é como um quebra-cabeça que você junta uma somatória de partes e forma vida. Não, a gente não consegue produzir vida de nada, né? E daí, gente, numa época achava-se que era possível a vida surgir do nada. E tinha até receita para isso. Uns caras aí doidos, né? A gente tem que pensar o contexto da época, né? Não faz tanto tempo assim, ó. Mas pensava-se que se você juntasse um pano com urina, com sangue, com restos de milho, deixasse num canto escuro
Em questão de dias apareceriam ratos. O rato teria surgido do nada naquele pano? É evidente que não, né? Um simples experimento de você deixar uma carne num pote exposta ao ar, mas com uma tela, já mostra que ali, se a mosca não passar para botar ovo, não vai aparecer larva, né? Então, a teoria celular mostrou isso, que vida não surge do nada. A vida surge a partir de uma outra vida pré-existente, né? E diz também que todo ser vivo é formado por células. Além disso, ah, independentemente se o ser vivo é formado por muitas ou por uma célula só, ele tem uma série de demandas para garantir a sobrevivência daquele ser feito de células, ser vivo. A gente, por exemplo, tem um sistema circulatório que transporta substâncias, a gente tem um sistema digestório, a gente tem um sistema reprodutor. Quando o ser vivo é feito de uma célula só, ele tem que dar conta de tudo isso, mesmo sendo feito de uma célula só, tá? E para isso existem uma série de reações químicas que acontecem dentro das células e várias delas para promover um equilíbrio interno. Então, o conjunto das reações químicas que acontecem num ser vivo, nas células do ser vivo, é o metabolismo. Algumas quebram substâncias, outras formam substâncias novas. E os processos que envolvem a manutenção do equilíbrio interno é o que a gente chama de homeostase. O que você chama de equilíbrio interno, professor? É o equilíbrio do pH, é o equilíbrio da temperatura interna, é o equilíbrio da quantidade de água que tem dentro do ser, tá? Tudo isso é homeostase. Bom, se a gente fosse imaginar, toda forma de vida vem a partir de outra vida, que vem a partir de outra vida, a gente chegaria na primeira forma de vida, há bilhões de anos, numa Terra primitiva com condições muito diferentes do que a gente tem hoje, na temperatura, nos gases da atmosfera, no solo, enfim. Se você fosse imaginar um ser vivo, o primeiro que surgiu na Terra, como você imaginaria? Se eu distribuísse na sala de aula folhas de papel com lápis para você colorir, pintar, soltar sua imaginação, como você imaginaria ser vivo, sabendo que ele tem que dar conta de todos os processos necessários para a sobrevivência de um ser? Ele seria formado por várias células ou por uma só? Ele seria uma célula vegetal ou animal? Ou seria parecido com uma alga? Se fosse comparar com alguma forma de vida que existe hoje, das formas que a gente conhece, qual se assemelha mais a essa provável primeira forma de vida que surgiu? A resposta é uma bactéria. Um ser vivo formado por uma célula só, que surgiu nos mares há 3 bilhões e meio de anos atrás. Certo? Algo semelhante à figura do desenho. Por quê? Porque, gente, é muito mais provável que formas de vida mais simples tenham surgido antes de formas de vida mais complexas. Então é impossível, num planeta que não existia nenhuma forma de vida, de repente, plém, aparece um ser humano, plém, um elefante, plém, uma girafa. Claro que não, né? Então a vida foi evoluindo ao longo de bilhões de anos. Então, a, 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 conforme o planeta mudava, conforme as mutações iam se acumulando, sendo transmitidas geração após geração, algumas eram mantidas, outras eram eliminadas. Meu, ao longo de muito tempo, isso é capaz de produzir toda a diversidade de formas de vida que a gente tem hoje. E eu vou falar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Cientistas que investigam essas relações de parentesco, já que a gente está voltando no passado para tentar explicar a primeira forma de vida, a aula não é sobre isso, é sobre células, mas ah, quem faz essa investigação são os filogenistas. A sistemática filogenética busca compreender as relações de parentesco entre seres vivos.
De que forma? Analisando características compartilhadas. Quanto maior a quantidade de coisas em comum dois seres têm, maior o grau de parentesco entre eles. Parece óbvio. Mas que tipo de característica eu estou falando? Características externas do corpo, né? Tem cauda ou não tem? Ah, anda sobre duas ou quatro patas, mas também características internas, né? Como é que ser respira? Ele tem pulmões, tem brânquias? Não, o gás oxigênio atravessa diretamente a membrana plasmática das suas células, tá? E tem também as características genéticas. Com o avanço da ciência e tecnologia, isso, foi uma mão na roda para determinar essas relações de parentesco, compreender melhor a evolução dos seres vivos, tá bom? Esse esquema, esse tipo de figura aqui, que parece com aquilo que os professores chamam de árvore da vida, né? Como você vai montar uma árvore genealógica, isso aqui é chamado de cladograma. O que a gente tem lá embaixo no cladograma são. Quanto mais a gente desce, mais a gente está voltando ao passado. De forma que os seres vivos que a gente encontra hoje em dia estão aqui na ponta do cladograma, tá? Grupos de seres vivos que estão no mesmo ramo, quanto mais próximo estão os ramos, maior o grau de parentesco. Mas vocês podem ver que essa relação de parentesco existe entre todos os seres vivos, se a gente vê que todos vêm da mesma base comum, tá? Esse cladograma está tentando mostrar essas relações dentro dos 5 reinos de seres vivos. Agora, pegando só o reino animal, uma das hipóteses é que seja essa a origem dos filos, a filogenia. Então a gente vê aqui, por exemplo, nós somos cordados. Considerando o grupo de cordados, a gente está no mesmo grupo de cobra, né? São animais que têm a sua notocorda ao longo da vida sendo substituído por uma coluna vertebral. Aqui, ó, o grupo mais próximo da gente é o dos equinodermos, animais marinhos com o corpo coberto por espinhos. Tá vendo? Dentro do reino animal todo. O próximo grupo aqui, considerando o filo, tá? Mais próximo da gente é equinodermos, de acordo com esse cladograma. Mas você vê que até com as esponjas, que são os animais mais primitivos aqui, assim dizendo, né, no sentido de menos complexo, existe algum grau de parentesco. Por quê? Existe um ancestral comum. Lá no passado, ó, tô vindo aqui, descendo, 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 ó. Aqui, isso aqui é um ancestral comum entre esponjas e nós que estamos aqui na ponta desse ramo, né? Então tá vendo como tá tudo interligado? Bom, aqui uma outra imagem, mostrando também filogenia do reino animal. E a respeito disso, de cladograma, filogenia, eu tenho uma pergunta. Você já ouviu falar que o ser humano veio do macaco? O que você pensa sobre isso? Será que veio ou não? É evidente que seres humanos e macacos compartilham um grande número de características. Se você for pegar o nosso genoma e comparar com o genoma do macaco, com certeza ali, acho que uns 98% é parecido. Os genes batem. O que nos diferencia é 2% do nosso DNA, é muito pouco. Mas essa história de que os seres humanos vieram dos macacos não é verdade. Uma porque se macacos são ancestrais de seres humanos, não era mais para existir macaco, era para todos terem evoluído para seres humanos, certo? Então não foi assim que aconteceu. A hipótese mais aceita é de que macacos e humanos têm um ancestral comum. Olha aqui onde está a bolinha vermelha que eu estou controlando. Ó. A gente tem um ancestral comum, mas não é que macaco deu origem. O mesmo ancestral deu origem a macacos e humanos, mas nós não temos, não somos originários dos macacos. E como é que funciona essa história de cladograma? Você está vendo que aqui tem alguns risquinhos? Um, dois, três. Vamos pegar, por exemplo, esse risquinho 4. Significa que desse risquinho que designa uma característica, daqui para frente todos têm essa característica. Daqui para trás até então ela não existia.
E ela surgiu por acaso, através de mutações. Mas como eram vantajosas, permaneceram e foi compartilhada por todos esses seres daqui para frente. Vamos ver aqui na legenda o que que é esse 4 aqui, ó? Ausência de cauda. Olha que interessante. Nem orangotango, gorila, chimpanzé, humanos têm cauda, né? Mas se você pega, por exemplo, um macaco prego, ele já tem cauda. Entendeu, pessoal? Eu espero que sim. A gente pode esmiuçar isso melhor num outro momento. Muito obrigado pela sua atenção. Espero ter sido breve, ter colaborado para a sua formação com algumas coisas que você não conhecia tão bem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp. Um beijo e tchau!